Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Mais um dia da nossa maratona. Hoje a gente vai conversar com a Márcia de Castro. Quinta-feira aqui no Rio de Janeiro está muito frio. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que hoje o papo vai ser sobre produção de conteúdo abundante com a Márcia. A gente tem feito aí as lives ao longo da semana e sempre tratando de assuntos variados, né? Mas sempre a gente sempre acaba entrando na questão de criação de conteúdos, o que postar, o que fazer, como fazer. E hoje, com a Márcia, estou esperando entrar aqui, deve estar vindo, a gente vai falar sobre essa tendência. Deixa eu chamá-la aqui. Boa noite, Bruno. Boa noite, Wender. Boa noite, Lourdes. Seu Demar, boa noite. Boa noite a todo mundo que já está chegando aí para o nosso encontro. Pessoal, sempre lembrando, tá? Aqui do lado tem um box, né? É um balão de conversa, um talk, com uma interrogação no meio. Todo mundo que quiser mandar pergunta, manda aqui. Eu deixo fixado para o pessoal não esquecer que ao longo da live a gente vai respondendo. Deixa eu deixar aqui fixado. Pronto. Deixar aqui fixado. Tô falando com a Márcia aqui. Quero entrar aqui na live, que aí eu mando o convite para ela. Boa noite, Faguinho. Márcia, para poder participar e começar mais um episódio da nossa maratona. Oi, Opa, Márcia, tudo bem? Boa noite. tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Bom, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite da gente fazer essa live. Você acha que também você disse que estaria em trânsito, né? Mas aí deu certo. Deu certo assim, né? Deu certo que deu errado o descanso, porque o pessoal aqui de casa foi pro Pará curtir praia e eu fiquei trabalhando. Nossa vida, a vida do consultor, do estrategista político é essa. Muito trabalho, pouco descanso e o pessoal acha que a gente trabalha pouco ainda, né? Ainda mais nesse período, meu Deus. Bom, boa noite para todo mundo que está chegando. Márcia, vamos... Antes da gente começar o nosso bate-papo, o nosso tema, né? Hoje é o quarto dia aqui da maratona e eu tenho feito com todo mundo. Lógico, você foi a ganhadora. Eu fiz um post um dia para marcar um profissional político que a pessoa gostava. Você foi a top 1, né? O pessoal da militância foi lá e sentou o dedo lá no teu arroba. São os amigos, né, que a gente faz pelo caminho. Eu acho que o conselho mais tolo que eu já ouvi nessa área de profissionais mais experientes foi o tipo de conselho assim, não foi nem conselho, foi ordem. Vocês não estão nessa área para fazer amigos. Gente, se não fossem os nossos amigos, meu Deus do céu, né? Então, os amigos é que fazem isso, eles que me posicionam, me apoiam, ajudam, compartilham, indicam. Então, eu até agradeci a todos. Eu falei, gente, essa live quem marcou foram os meus amigos. Então, realmente, a gente não tem, né? A gente tem um networking muito importante para ser feito na nossa área, a gente tem uma vasta variedade de clientes na política, né? E quando a gente começa a atender um, dois, três, uma hora ou outra, teu braço não consegue envolver todo mundo, você não consegue abraçar o mundo.
E aí que a gente começa a utilizar essa parte do networking político, que eu falo muito também, que é de ajudar, indicando clientes para outros profissionais. Então, não tem essa de não ter amigos. A gente acaba ajudando muito, né, Márcia? Um ao outro, indicando pessoas. Nossa, as coisas mais legais que eu já fiz na minha vida profissional foi indicação de amigos. Foi gente dizer assim, não, a Márcia tem que estar nessa, vamos fazer junto, vamos curtir junto. E aí, quando você trabalha com amigos, é tão melhor, ainda mais nós que trabalhamos com criatividade, né? Nós temos a técnica, e eu sou muito técnica. Eu bebo muito dessa fonte do técnico. Mas, gente, na hora que você já tem as ferramentas, se você não tem a alegria de compartilhar, de trocar ideias, de errar e rir com o seu colega ali da bobagem que você acabou de falar e de fazer, de aprender junto, sem ter aquele sentimento, né, de que você está sendo passado para trás, mas você está crescendo junto. É tão bom, não é? Você parar no meio da coisa ali e pegar um pedaço da coxinha do seu colega, é tão bom. Você não sabe para onde as pessoas vão, né? A gente sempre conversa sobre isso, eu e minhas amigas, a gente fala, gente, às vezes um colega de trabalho nosso, daqui 3 anos, ele é secretário. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com amigos meus também. Né? De ter um liderado ali no gabinete, com 2 anos a pessoa se tornou secretária, ninguém entendeu nada. Que bom que éramos amigos nesses momentos, né? Então eu acredito muito nisso. Política é muito assim, muito dinâmica. E acontece muito, né? Hoje você está num lugar, hoje você conhece um grupo de pessoas, amanhã você está num outro, e você conhece um outro grupo de pessoas, e quando você vê essa conexão acontecendo, você está ajudando amigos que estão indo para a área, ou que estão mudando de cidade. Eu sou um cara assim, eu mudei muito de cidade desde que eu comecei. E aí eu sempre cheguei a um lugar, tinha uma pessoa que já tinha me conhecido em outro lugar, então era mais fácil, né? O network já estava quente. Quando eu fui para Brasília, eu conheci a gente de lá. Quando eu fui para São Paulo, já conheci gente de lá. Então, a gente tem que fazer amigos mesmo nessa área. Agora, Márcia, introdução. Quem é a Márcia de Castro? Sua apresentação para o meu público e depois eu me apresento. Pessoal, já lembrando, quem não segue a Márcia, segue ela agora. Quem não me segue aí. E deixa aqui, por favor, nos comentários de onde vocês estão falando. Pessoal, quem é meu amigo que está entrando, que eu já vi um monte de nome que eu amo, printa aqui, coloca lá no seu stories e marca a gente que você estava assistindo a gente. Isso faz tanta diferença para nós. Ah, mas a Márcia é biscoiteira. Eu sou mesmo. E meus clientes são também. Político é biscoiteiro, eu sou biscoiteiro. E o Márcio é um biscoiteiro gentil, discreto, elegante, mas ele é biscoiteiro também. Então, não custa nada. Você veio aqui aprender de graça, você printar e colocar lá uma frasezinha que está aprendendo alguma coisa com a gente e marcar. O que custa para você, né, Márcio? Já vende o teu peixe também aí. Vende o teu peixe aí, que eu estou vendendo o meu peixe daqui. Então, eu comecei na comunicação política há quase 12 anos, há 11 anos. E foi... Eu não sei se você também tem essa impressão, que as pessoas que começaram na comunicação política nesse período, foi tudo tão assim por acidente, né? A pessoa era jornalista, escrevia num lugar... É difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, eu escolhi essa área. Então, eu não escolhi essa área, na verdade. Eu comecei a trabalhar nessa área por uma grande dificuldade que eu passei na minha vida particular. Eu me divorciei, eu era casada há vários anos, me divorciei, eu tinha um bebê de 7 meses. E a minha profissão nasceu junto com a minha filha. Eu adoro contar essa história. Porque essa história ela desmistifica esse glamour, né, de quem está no topo e trabalha com pessoas poderosas. Nós trabalhamos com pessoas poderosas, sim, influentes, mas os nossos começos às vezes são tão desafiadores e às vezes quem nos ouve e que também quer ser vereador, quer ser prefeito, acha que está tão distante. Gente, eu já estive tão distante de estar aqui nessa live com o Márcio hoje, de ser reconhecida por uma pessoa que está lá em outro estado. Então, eu comecei por uma grande necessidade. Eu fui trabalhar no meu primeiro emprego na área pública e eu fui trabalhar com um vereador que estava superintendente da Secretaria de Terras e ele deixou bem claro que ele estava me contratando para me ajudar, porque eu estava com um bebê e ele tinha uma conhecida que me indicou, olha, eu vou te ajudar. E aí, eu não tinha profissão, eu tinha emprego, mas eu não tinha profissão. E muita gente é assim, você tem vários empregos, mas você não tem uma profissão. Eu ainda não tinha profissão.
já tinha tido vários empregos. E aí me veio um dia, eu prometi ele naquele dia, Márcia, eu falei, nunca mais alguém vai me contratar para me ajudar. Nunca mais. Essa vai ser a última vez. E aí, tudo convergiu. Tudo aconteceu. Um dia, uma pessoa que escrevia artigos faltou. E esses artigos iam para o jornal impresso de maior circulação da cidade. E olha só, era do Dia das Mulheres. E aí o pessoal do jornal começou a pressionar muito, pressionar. E eu comecei a desesperar porque a pessoa não atendia. E eu falei, eu vou escrever o artigo. E escrevi. Escrevi o artigo. Aí o secretário chegou, o superintendente. E eu fui lá toda tremendo as pernas, né, para ele ler. Pensei, na minha cabeça, né? Fui lá. Aí eu até quase me desculpando, sabe? Falando assim, olha, eu só fiz porque realmente o fulano de tal faltou. E o pessoal do jornal veio muitas vezes aqui. E aí, menino, ele olhou e tinha 4 pessoas dentro da sala. E eu falei, eu vou passar vergonha aqui, que ele tinha boca afiada, sabe? Aqueles parlamentares mais antigos que... Língua afiadíssima. Sim, aí sim. Ele olhou, ele calou, todo mundo calou também, e isso me marcou demais. Você vai entender por quê. Ele leu, gente, era para o impresso, de maior circulação da região. Aí ele olhou para mim e falou, quem que escreveu isso? Veja bem. Eu disse, fui eu. Aí ele devolveu para mim sem uma alteração. E falou assim, nunca mais escreva algo desse nível sem assinar o seu nome. Aí eu falei, não, mas o artigo vai para o seu nome. Ele, não, você manda publicar no seu nome. Mande publicar no seu nome. Que bacana. E aí você coloca que é da superintendência. Mas você vai mandar publicar, pode mandar. A partir dali, eu nunca mais parei de escrever para o impresso. Depois eu fui para a TV e ficava na secretaria e na TV. E aí fui para a rádio. Logo depois eu fui chefe de gabinete de uma pessoa que eu mal conhecia. Ele falou assim, não, eu quero só uma pessoa técnica, é o chefe de gabinete. Eu pensei muito em você. Eu falava, gente, da onde que esse cara tirou isso? E estou em Goiânia há 8 anos fazendo comunicação política. Quando eu cheguei aqui, Márcia, eu vim para trocar de profissão, você acredita? Eu falei, eu vou para começar do zero. Aí, olha o nível de criatividade. Eu vou para começar do zero. E aí fiquei 2 anos e meio sem emprego, mas eu tinha feito reserva para vir e tal. Aquela luta muito grande, né? Uma criança e minha mãe. E meu irmão já estava aqui. E aí nós somos muito unidos, a minha família. E aí, o primeiro trabalho que eu tive foi escrevendo para 10 programas de rádio das campanhas de 2016. Nossa Senhora! Eu escrevia e fazia voz e fazia dobradinha, era só eu escrevendo para 10 municípios. E aí, com 1 mês que eu tinha terminado a campanha, eu já fui chamada, e já fui chamada para a Assembleia Legislativa sem conhecer ninguém. Então, eu falo que essa profissão, assim, né, eu nem tento mais sair, porque todas as vezes que eu tentei, eu não consegui. Ela te trouxe, te puxou de volta. Ela me puxou de volta. Muito legal. Parabéns pela sua história, Márcia. E realmente eu concordo com você. Eu também comecei a profissão de uma forma... Eu era designer, né? Eu sempre trabalhei na parte de criação, que é a parte que eu mais gosto. E aí surgiu uma campanha, me chamaram para um freelancer. E aí eu fui me envolvendo tanto na campanha que de designer eu passei para coordenador do digital. E quando eu vi, eu estava já dentro da campanha coordenando outras coisas. E a gente teve o resultado vitorioso. Depois eu fui para a prefeitura e nunca mais parei. E é muito bacana a gente ver que os rumos que a gente vai tomando, isso que você falou é verdade, quase ninguém tem, eu quero trabalhar no marketing político. Você acaba indo trabalhar. A gente não vê a pessoa estudando jornalismo e falar, eu vou fazer política. Não, parece que é uma oportunidade, é uma coisa. E quem é para se apaixonar, se apaixona. Até porque a gente tem que ter um perfil. Um certo perfil, eu acho que tem que ter isso. Eu acredito sim, porque a política, ela não te dá o direito da rotina. Exato. Então, eu acho que a única coisa que pode pedir alguém de se aprofundar nessa área é isso. Se for uma pessoa pegada a horário e a rotina, talvez tenha dificuldades. Só. Porque sobre aprender, a gente aprende fazendo, vendo exemplos. É muito mais fácil hoje do que era no meu tempo. No meu tempo,
Eu falo assim, né? Eu fico até entregando a minha idade, que eu falo lá no meu tempo, mas eu pegava, Márcio, eu pegava funis de venda e ficava olhando e pensando como que eu posso fazer isso para um parlamentar. E aí eu ficava tentando transformar as coisas, porque a gente não tinha a quantidade de cursos que tem hoje. Que tem Né? hoje, Hoje né? tem o Lucas, o Emerson, tem você, tem a Nerea, tem a Vanessa, e aí tem eu que estou aqui também ensinando. E tanta gente boa ensinando, naquele tempo já não tinha tanto, então a gente tinha que adaptar muita coisa. Quem está E chegando eu no acho que mercado só hoje. o que pega nessa indicação, será que eu posso ser bom em política? É isso, é mais comportamental. Você gosta de rotina e de horário? Gosta, sou sistemático. Não, você procura outra coisa. Mas se você não for pegado, cara, tá aí muito conteúdo disponível hoje em dia. Quem entra hoje para o mercado político, né, que eu digo o mercado profissional, que quer entrar dentro, principalmente entrar dentro de um gabinete, ser um assessor, tem muita coisa disponível realmente para a pessoa poder trabalhar, participar de uma campanha. Tem muita entrega de graça hoje de conteúdo. Eu falo que se uma pessoa quiser, não quiser comprar um curso, é lógico que quando a pessoa adquire um curso, ela tem um processo mais refinado, né? Mas se ela vai no Instagram, vai no seu, vai no do Lucas, começa a garimpar, vai no da Vanessa, ela aprende muito de política, ela Não, sai eu dali com uma posso formação falar por total. mim. Eu comecei a ter condições de comprar cursos, não foi há muitos anos. Não foi, porque eu ganhava pouco, mas trabalhava muito, me virava muito, não tinha muita coisa disponível. O que tinha, às vezes, era muito caro para mim. Aí eu dizia, esse curso eu vou comprar. Não é esse ano, mas eu vou ter dinheiro para comprar. Mas eu sempre tive essa disponibilidade de comprar livro, às vezes eu penso em desocupar mais uma gaveta de roupa para colocar meus livros, porque Aí, para mim eles são assim, e eu gosto de livro de papel mesmo também. também. Então eu gosto de Eu tenho ter. aqueles vídeos que ficam aqui atrás, que eu também gosto de vez em quando de consultar eles, até para poder sair um pouco do que a gente tem só no digital. Isso, então eu sempre tive essa disposição, mas dizer, nossa, eu tive dinheiro para comprar curso igual hoje eu compro, sabe? Compro, dou para os meus colegas estagiários que são do meu time. Vamos fazer junto, a gente liga o computador, faz junto. Gente, demorou. Ixi, eu já tinha tido muito cliente. E cliente bom até ter dinheiro para comprar curso. Então, isso que você fala. Uma live dessa aqui, ontem eu assisti com a Dani. Como que você aprende? Eu tenho esse hábito até hoje. Eu acho que eu fiquei com isso. Sempre que tem alguma coisa boa disponível, de graça, eu gosto. Eu pago e compro e vejo de graça também. Então tem como aprender muita coisa de graça hoje em dia. Eu vou te falar, todos os bate-papos que eu tive até hoje aqui nas lives, não só dessa semana, nas semanas que passaram também, todos eu tento cronometrar, né? Um tempo, coloco, vamos fazer 1 hora, 50 minutos, todos eles acabam passando, o pessoal vai interagindo, vai mandando pergunta. Quando vê, virou ali uma aula, tipo, muito rica, online, gratuita. Então, quem não acompanhou está perdendo uma oportunidade. Eu vou deixar salvo no YouTube depois, tá? As lives, tá tudo lá, quem Não, quiser consultar. fiquei encantada com aquele papo maluco do pastel seu e da Dani. Eu falei, gente, esse pastel tá me dando uma curiosidade desse pastel que é recheado e que de frango, e daqui a pouco tudo virou política. Então é muito legal. A Dani ela fala sobre treinamento de equipe, você fica encantado do jeito que ela vê a equipe. Não é mais aquela coisa ríspida que se via equipe de político, que era uma coisa grosseira, é uma outra abordagem, uma abordagem moderna. Então, cara, quem entra aqui, que assiste, que vê, ganha muito. Que nem sempre o assessor já pode pagar cursos caros, mas se estiver aqui... Você está colocando no YouTube, né? Essas lives? Estou colocando no YouTube, tá tudo lá. Cara, depois, gente, vão lá, pega o caderno, anota. Eu sou toda do caderno. O que me trouxe até aqui, ó, me ajuda a levar aí em frente. Eu gosto de anotar para registrar melhor, desenhar, então vale a pena. Ô, Márcia, agora já entrando aqui, a gente falou sobre as dificuldades que a gente tinha na época, hoje em dia o pessoal tem, e ainda assim a gente acaba percebendo uma grande dificuldade na hora de construir conteúdo. As pessoas têm dificuldade de construir conteúdo para assessorados. Uhum. Eu tenho um político, trabalho com ele, como abordar temas, como criar conteúdos criativos, o que criar. Vamos entrar no nosso tema de bate-papo de hoje. Você é uma pessoa que tem esse perfil técnico e trabalha com conteúdo.
Conta para mim, qual que é o seu processo de criar conteúdo? Como que você ajuda? Não sei se é você que é a sua equipe que cria ou se você ajuda na criação. Como que é isso? O meu forte é produção de conteúdo. Porque eu fiz conteúdo para TV, aí fiz conteúdo para rádio. E rádio é uma quantidade absurda de conteúdo. É porque é muito rápido, tudo está acontecendo e o povo já está te ligando e você já está colocando no ar, senão a outra rádio já colocou também. É isso aí. Nesse sentido, eu sou muito grata a ter feito rádio, porque me fez, eu percebi que o meu raciocínio ficou mais rápido em relação ao conteúdo. E você pega e transforma aquilo muito rápido também. Você acabou de falar ao vivo, aquela fala ao vivo já é cortada e vai para um programa que é um jornal que é daqui a pouco. Então você fala de novo, aí você já corta metade do que você falou e entra o outro. E eu vou fazer uma atualização. Então é muito rápido, é muito dinâmico. E aí, quando comecei nas redes sociais, comecei a fazer comunicação política, também fazia conteúdo. Então, é uma área em que eu me destaquei na minha profissão, que eu fiz, que eu faço muito. E aí, Márcio, eu fiz o que todo mundo que chega faz. Eu ficava olhando do dia ou do outro dia, o que podia fazer, o que tinha de legal, e sofria. E além de sofrer, já fui muito obrigada na vida, porque essa é a vida de um assessor parlamentar, não me venham aqui contando histórias de que você é um marqueteiro lá do lado de Deus e você não faz, porque todos nós já fizemos conteúdos obrigados, que eram conteúdos ruins, porque os nossos parlamentares pediram. Por quê? Porque a gente não trazia outras referências, a gente não tinha outros argumentos, a gente não tinha o planejamento em mente. A gente tem a rotina, né? Eu acho que foi anteontem, foi ontem que você estava falando sobre isso, que a rotina vai te engolindo, vai te engolindo, vai te engolindo. Quando você E aí você começa a repetir, você vai repetindo, daqui a pouco você faz o quê? Você esgota. Porque nós temos esse limite também da criatividade. Tem uma hora que você fica esgotado, é natural. Tem gente que esgota, né, que tem mais o que oferecer, tem pessoas que são menos experientes, que têm menos a oferecer. Se você lê menos, você vai ter menos para oferecer, porque a sua bagagem tem menos conteúdo, mas todo mundo uma hora esgota. E aí eu comecei a pensar o que é ser sênior, porque eu sou muito competitiva comigo. Com os outros não, mas comigo eu sou implacável. Com os outros eu adoro todo mundo, mas eu fico assim, não, será que eu fiz o melhor? Será que eu... A olheira tá um panda, né? O cabelo peracular, 3 noites sem dormir, mas eu deito e fico, será que ficou bom? Igual eu podia ter feito. Como eu posso melhorar? Da próxima vez, como que eu posso melhorar? E quem me conhece, meus amigos vivem batendo nessa tecla para eu não enlouquecer. Mas eu ficava pensando, gente, o que é ser sênior? O que é ser um redator sênior? Porque eu escrevo também, escrevo muito. Escrevi muito na vida. E aí eu ficava pensando, e aí, nos últimos anos, eu entendi como que eu poderia deixar de ser uma assessora que tem que engolir uma ordem, mas eu tinha um gatilho. Quando eu era obrigada a fazer um negócio que eu não queria, que estava feio, e aí eu sou respondona pra caramba e falo, né? Não quero fazer. Não, mas tem que fazer. Eu não quero fazer. Não, vai ficar bom. E aí, todas as vezes que o parlamentar me obrigou a fazer, eu falava assim, eu vou fazer, mas eu tô avisando que vai ficar ruim, vou mandar um áudio pro seu celular para deixar o registrado, que vai ficar ruim. Quando alguém falar mal, vai estar lá registrado. Depois não me culpar. Eita. E eu fazia isso mesmo. Boa noite, deputado, registrando que eu estou fazendo tal post que vai ficar horroroso, mas o senhor mandou, está no ar. E nunca fui demitida por isso, graças a Deus, né? Nunca fui. Mas eles acham o máximo, assim, esse jeito mais próximo, mais direto e mais sincero. E aí eu ficava pensando, cara, mas por que eu saí dessa conversa sem um argumento melhor? Mas eu tô chateada com isso. Como é que eu posso sair desse ciclo de uma forma melhor? Né? Como eu posso colocar o que eu sei para fora? Como que eu posso ganhar o meu cliente no argumento? Aí eu comecei a ver que o meu problema estava aí. Eu sabia o que fazer, mas eu ainda não tinha argumento. É evolução profissional, é isso mesmo. E aí eu comecei a desenvolver os meus projetos. Então,
eu não entro em nenhum trabalho, mas é pequenininho, não entro em nenhum trabalho. Pode ser um vereador de uma cidade de 1.000 habitantes. Se ele é meu, ele tem projeto. Se ele é meu, ele tem matriz de conteúdo. Por quê? Você falou em uma dessas lives que eu estava assistindo, dessa semana, você tocou no assunto da rotina. Da rotina. Não, mas às vezes você está fazendo tanto e a rotina te consome. Acho que era sobre planejamento semanal. Isso. Cara, e a rotina é isso mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você tem projeto e você tem matriz, você pode passar uma semana sem fazer o planejamento. Você sabe. Você sabe o que encaixa. Você sabe o que é. Você sabe o que está faltando. Você sabe o que foi. O que você reforçou. Porque você tem projeto e tem matriz. Então, todo projeto que eu entro tem projeto. Na hora que me dá um branco, meu filho, eu vou lá no meu projeto. Fui eu que construí. Ele está aqui. Aí o projeto me mostra macro. Ele me mostra a direção, o sentido e a profundidade. A matriz é um desdobramento. Vereador Wander, adoro você, você é top. Deixa um beijo para a Vanessa também, que a Vanessa está online aí, nossa amiga. A Vanessa é espetacular, ela é uma estrela. O Renan, ele está riquíssimo com o negócio de impulsionamento para políticos. No Rio de Janeiro, ele rasga dinheiro lá em praia e carros e luxo, de tanto que ele é bom no que ele faz. Eita! Renan, um beijo. E aí, cara, eu comecei a pensar, como que eu posso ganhar no argumento? Se você tem projeto, se você tem matriz e você conhece o seu cliente, você não fica sem conteúdo. Não tem como. Não tem como. Ah, não, mas ele sumiu. Renan rindo de mim. Ah, mas ele sumiu. O meu cliente pode sumir um mês. Porque eu conheço. São detalhes. E aí eu separei algumas coisas sobre o perfil parlamentar, que é um treinamento que eu dou para assessores. Opa! Muitas vezes você trabalha 1 ano, 2 anos para uma pessoa e é possível que você não a conheça. Detalhes que vão te ajudar a fazer gestão de conteúdo e gestão de comentários. Você conhece a história dessa pessoa? Não, eu tive clientes que nunca me sentaram e me contaram, mas eles estavam conversando e eu ficava pegando. Ah, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos entregando água. Aí eu pegava e guardava. Comecei a trabalhar com 13 anos entregando água. Na hora que foi chamado de vagabundo nas redes sociais, eu não apaguei. Eu coloquei assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos entregando água. E você? Cara, quando meu cliente viu aquilo, ele ficou encantado. Nossa, quem que contou para a Márcia que eu comecei a trabalhar com 13 anos? Então, você sabe a história dessa pessoa mesmo? As partes interessantes. Você sabe como foi o processo para essa pessoa estudar? Márcio, tem histórias dessa parte de como a pessoa começou a estudar, as dificuldades para estudar, que rendem histórias incríveis. Além de te dar munição, como você acabou de dar um exemplo, para você defender o político, isso também te gera ideias de conteúdo, né? É importante isso que você está falando, Márcia, porque eu falei disso, acho que foi na segunda ou na terça. Independente do processo de trabalho que você vai implementar, cada profissional tem um processo de trabalho, isso aí a gente sabe. Mas entender o DNA do político é muito importante. Entender o DNA de quem você está trabalhando faz toda a diferença. Na hora de criar um conteúdo, na hora de responder alguém, na hora de criar um saque diferente, ou na hora até mesmo de fazer um planejamento a longo prazo. Porque quando você entende o DNA do político que você está trabalhando e compreende os objetivos que você quer com ele, fica muito mais fácil de produzir a longo prazo ou do jeito que você falou. É muito dinâmico o nosso dia a dia político. Às vezes acontece alguma coisa on time que você tem que publicar, tem que dar uma celeridade. É que você acabou de falar, tem uma competitividade de político, né? Principalmente quem vai postar primeiro, às vezes tem um vereador, tem um prefeito, tem um deputado. Então, quando você entende o DNA do político, né, Márcia, você consegue pensar mais rápido, produzir mais rápido, mesmo, estou falando fora do planejamento, falando de on time, para ter um processo de publicação, de criação de conteúdo com mais qualidade. Eu quero mandar um beijo para minha mãe que está aqui. Mamãe, se não fosse você, eu não seria nada.
O prefeito Alisson está passando asfalto nas ruas da cidade dele inteira. Ele fala disso com orgulho. Eu adoro ver um político que está com brilho no olho, sabe? É tão legal, prefeito. Um abraço para você, viu? Obrigado por estar aqui. E aí, Alisson, Alisson é o prefeito, gente. Aí, Márcio, eu me questiono, a gente conhece mesmo? Você sabe que eu sou tão curiosa assim, quando tem legislatura nova, sabe? Eu morro de curiosidade das coisas, eu quero saber de tudo. E aí eu já encontrei várias situações, eu não sou de Goiás, eu sou do Pará. Quantos parlamentares que eu sei de onde veio, como que ganhou?Esse aí ganhou na fisioterapia, lá no Covid. Teve um aqui que ganhou assim. Ele trabalhou tanto em fisioterapia no Covid, que quando ele foi para deputado, ninguém sabe quem era o cara. Aí ele foi e ganhou. E muito bem votado em uma cidade, porque ele atendia as famílias no Covid, na linha de frente, em fisioterapia. Aí, uma história dessa, o assessor, às vezes que chega, ele não sabe. E eu, que sou assessora de outras pessoas, sei. Porque essas histórias que contam, é isso que conta. Então, como que essa pessoa candidatou a primeira vez e perdeu? Tem um prefeito aqui, de uma cidade volumosa, grande, que a primeira vez que ele candidatou para vereador, ele ganhou 300 votos. 300. Aí pensa, vários anos depois, candidatou de novo, um pouquinho mais, perdeu. Candidatou de novo, um pouquinho mais, perdeu. Ele ganhou na terceira. Mas aí ele ganhou detonando. Arrebentou de Prefeito. Aí o cara acha que isso é uma história ruim. Cara, isso é uma história ótima. A história do brasileiro é a história de superação. Isso é uma história maravilhosa. E eu não vejo isso nas redes sociais das pessoas. Então, saiba a história do seu cliente, ou se você participa da produção do seu conteúdo, que hoje vários vereadores fazem isso, vários prefeitos fazem isso, né, que estão entendendo que é possível fazer com pouco. A gente tem que fazer com o que a gente tem na mão, gente. O Wander está aqui, cara, ele detona nas redes dele. Você tem que ver o tanto que ele estuda. Ele é de uma cidade chamada Itapuranga. O Wander está no 4º mandato. Ele é vereador à moda antiga, daquele que você chega lá. Já aconteceu comigo de eu estar na casa dele. E aí ele falou assim, pois é, Márcio, bom demais, mas eu tô indo para a capital porque o fulano trouxe o filho com febre, ele põe dentro do carro dele e vem. Nem sabe do que o menino tá com febre, pode ser até contagiante, o cara põe dentro do carro e traz. Por isso que não perde mais. Mas o que ele entende? Que ele não tem condições, uma estrutura para fazer comunicação política com uma equipe imensa, mas ele estuda, ele faz teu curso, ele faz o meu, ele pega dica, ele pede, ele ajuda, ele aprende a mexer no aplicativo. Nossa, eu quero fazer vídeos mais longos, assim, mais inspiracionais. Ele aprendeu aqui, me perguntou como que baixava um teleprompter aqui daquele de aplicativo, aprendeu a fazer. Então, cara, um vereador desse é foda. Um prefeito de cidade pequena desse é foda, ele entendeu o que é comunicação política. Então, a história da pessoa, conheça e mapeia pontos históricos. Eu chamo isso de linha do tempo. O que é a linha do tempo? Aqueles pontos da sua história que são fodas. Pode ser uma historinha, né? Um momento, mas que reforça quem você é. Guarda isso, linha do tempo. E eu adoro estudar personalidades. Eu tenho que saber a minha. Você é o quê? Colérico? Tem 3 tipos. Qual o tipo que você é? Porque isso vai falar sobre a sua reação. Aí você vai para um cliente e às vezes você tem dificuldade de relacionar com esse cliente ou de entender o que ele quer porque você não conhece o temperamento dele, a personalidade dele. Mapeia. Se você lê sobre esse assunto e olhando, você aprende a mapear. Como é que você vai escrever para uma pessoa e essa pessoa vai olhar e dizer assim, nossa, parece que fui eu, se você não sabe qual é o temperamento e a personalidade dessa pessoa? Ô, Márcia, só colocando uma questão que você falou e casa muito com o que acontece hoje. Quando um vendedor, vamos colocar um vendedor, vai fazer uma venda, ele vai num cliente, ele geralmente busca entender o que o cliente quer. Ah, vamos lá, um vendedor de ferragem, ele fala, ó, eu vou levar aqui para esse cliente, ele está construindo alguma coisa, então ele vai precisar de parafuso, vai precisar de martelo, vai precisar de ferramenta. A gente, quando vai conhecer um cliente novo na política, eu também tenho esse hábito de pelo menos entender quem ele é, um pouco da história dele, como ele se porta, para você não chegar com uma falsa expectativa
E aí, aquilo que poderia ser uma engrenagem que funcionaria muito bem, acaba se tornando uma conversa que é totalmente distante. Porque vai um profissional sem conhecimento nenhum do cliente que ele está indo conversar, vai com uma expectativa, o político é diferente, e aí, quando vê, não casou Lé com Cré e não deu certo nada, né? E é muito ruim, eu acho que também tem uma coisa, os políticos são difíceis. Eles são difíceis porque a política é difícil. E eu parei de ficar chateada com várias coisas, situações, quando eu me coloquei no lugar. Eu falei, gente, se eu fosse parlamentar, eu também, que vida doida, né? Você vive sendo acusado do nada. Aí, quando tem alguma polêmica, você não dorme com medo de postar em coisa de madrugada. Eu já tive cliente assim, acredita? Um prefeito que o pessoal só atacava ele de madrugada. Aí, quando eu fui fazer o gerenciamento de crise, ele ficou todo confuso. Como que nós vamos fazer? Eu falei, não, vou esperar de madrugada até sair. Na hora que sair, eu vou lá. E Nós vamos combate. lá e derruba. Não tem nada, não. Argumenta na hora. Não, Márcia, não entendeu. 1 hora da manhã. Eu falei, não, beleza, 1 hora da manhã. Não tem Aí problema, não. a Não gente vai durar confiar 10 no ponto, dias. né? Eu falava, não, não tem problema. Então, você já imaginou que o cara não dormir direito, sabendo que 1 hora da manhã vão falar mal dele? Então, é difícil, é muito difícil, é uma exposição muito grande. Então, quando você começa a entender isso, você começa a ter um pouco mais de calma para tentar interpretar o que aquela pessoa precisa, se colocar no lugar dessa pessoa, até porque eles perdem a privacidade. Tudo que eles falam tem um peso muito grande, né? Tudo que eles falam fica pesado, e hoje em dia com rede social é complicado. Antigamente, você está falando da personalidade, a gente podia construir quando era só TV e rádio. Hoje não tem mais como construir. Eu não posso escrever uma coisa que não combina com o cara, porque alguém vai lá na rede social dele e fala assim, nossa, pessoalmente é completamente diferente. Que as pessoas não têm, gente, mas não tem disso não. Entendeu? Quando a Eu gente, já é tive por que isso, responder assim, nossa, fiquei 1 hora no seu gabinete e não tinha nem café. Olha só que reclamação que não tinha café. Você... é por isso que é importante a gente trabalhar. Quando a gente falou, eu falei essa semana umas 3 vezes disso. Quando a gente fala de autenticidade de conteúdo, não é só a autenticidade do conteúdo, é a autenticidade da essência também. Não adianta, como você falou, eu tenho um parlamentar que às vezes é um pouco mais sério. Entendam, pessoal, que ignorância e falta de educação são duas coisas diferentes, tá? Quando a gente trabalha com alguém que tem um processo de ser mais turrão, ser mais ignorante na fala, né? Não quer dizer que é uma pessoa mal educada, mas é um perfil mais sério, é um cara que vai atender mais sério, ele não fica rindo, ele não faz piada. Então aí você vai para uma rede social de um perfil desse e trabalha ela de uma outra forma totalmente diferente. Vai acontecer isso que a Márcia falou. Você vai falar, mas como assim? Aqui na rede social você está kkkk, brincando, usando escrevendo, meme. usando meme, e o cara é totalmente diferente disso. O que está acontecendo? Eu acho isso que você está falando tudo. Eu sempre falo em treinamento sobre isso. Gente, nem todo mundo nasceu para fazer dancinha, mas se nascer, usa pra caramba, vai dar certo. Mas não dá. A perfis já são mais endurecidos e as pessoas querem isso, porque a representação, ela é isso. Eu sempre falo isso. A gente nunca vai ter o bolo inteiro. Para ser eleito, ninguém tem o bolo inteiro. A gente só quer uma fatia. É aquela fatia específica. Aí eu sempre falo, não, mas a gente não quer todo mundo. Não é todo mundo que vai votar numa pessoa. Mas é aquela fatia, foca na sua fatia. Então, se a sua fatia é assim, eles já te elegeram ou gostam de você com essa personalidade, respeita a sua personalidade, vai ampliando, vai vendo sobre tudo que você pode falar de possível. Mas entenda que isso é um espectro que tem limite, né? Nem tudo que está na rede é para todo mundo. Sobre personalidade, só para eu poder passar em frente, eu vou falar sobre uma dor do assessor, que é a comparação. Todo político sofre com a dor da comparação. Você não sofre porque você não é político. Se você for, você vai sofrer. É o seguinte: o fulano de tal postou e ficou ótimo. Por que eu não postei também? Você, como comunicador, você tem que ter essa resposta. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. Porque o fulano tem outra bandeira, tem outro público, tem outro jeito, ele tem outra personalidade. Às vezes ele dançar dá certo, às vezes ele brincar dá certo. O seu público é outro, as suas bandeiras são diferentes, os seus números são diferentes. Então, quando você entende a
personalidade, você ajuda o seu cliente a conviver com essa questão da separação, da comparação, que é uma dor de todo político. Porque eles estão ali sempre concorrendo com quem está do lado, votando junto com o colega. Mas ele sabe que está chegando a hora de concorrer de novo. Então ele olha para o colega e vê que o cara fez uma dancinha, rebolou até o chão e deu certo. E aí ele vai rebolar também, mas aí a cintura dele é dura, a profissão dele é outra, o público dele é outro, e aí ele cai no ridículo, porque não combinou. Porque senão o assessor faz, Márcio, ele faz porque ele está sendo pressionado, ele não tem argumento para vencer. Então, por isso que é importante a gente ter o projeto. E na parte de criação de conteúdo, deixa eu só dar boa noite pro pessoal que entrou aí. É bom sempre de uns minutos dar boa noite, porque vai entrando mais gente. E dar boa noite pro seu Robson, pro seu Ademar. Ele é pai do Robson aqui da minha cidade, já foi candidato a vice-prefeito. Boa noite aí, seu Ademar, que está com a gente. E falando sobre isso, né, o Márcio, teve uma época que eu assessorei um parlamentar que ele tinha um perfil um pouco mais quadrado, né? Vamos colocar assim. Uhum. Ele era mais sério e estava no nosso projeto quebrar um pouco essa seriedade dele na rede social. Então, estava dentro do espectro trabalhar de uma forma que a gente pudesse explorar coisas mais criativas e mais ousadas. E foi na época daquela música do Desenrola, Bate, Quebra de Ladinho. Tá, tô sacando. A gente sabe, eu sempre falava isso, não adianta chegar para ele e falar assim, vamos gravar, você fazendo isso, não vai ficar natural, não vai ficar legal, não vai dar certo. Vamos esperar o momento certo de usar a música, ou vamos esperar o momento certo de trabalhar com ela sem ele no primeiro plano. E aí acabou que ele foi para um evento com vários prefeitos, deputados, enfim. E aí era um evento que tinha muitos jovens. E os jovens fizeram uma apresentação. E no meio da apresentação dos jovens, a música que tocou foi Desenrola, Bate, Quebra de Ladinho. Claro. E aí os jovens pegaram ele, outros políticos que estavam lá também, e fizeram ele dançar. Ele é exatamente esse perfil que você falou aí. Quadrado, não sabe rebolar. Mas o vídeo ficou sensacional, porque foi espontâneo. Foi ele interagindo com os jovens, ele estava lá todo duro. Ele estava ali falava... entre outras pessoas que estavam fazendo, se sentiu à vontade. Exato. Depois ele olhava para os meninos, né? Para as meninas falava assim, pô, olha o que vocês estão me fazendo passar. E aí a gente pegou o vídeo, cortou, fez lá, aí entrou a produção de conteúdo on time e ficou maravilhoso. Entender essas oportunidades sem forçar que elas aconteçam traz a autenticidade do conteúdo, né, Márcia? Nossa, demais. E é a gente incentivar as pessoas, os nossos clientes a irem além, né? Eu tive um cliente que ele detona, hoje em dia, ele detona fazendo o próprio conteúdo. Nossa, ele adora, ele faz muito mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com ele em 2017, que nós passamos alguns anos juntos, ele nunca tinha feito vídeo selfie. E aí, ele pegava o celular e colocava, eu segurava e eu falava, coloca o seu dedo na minha mão para fazer de conta que é você. Até você sentir segurança. Hoje ele é até chato, que todo canto que você tá aqui, ele já chega com o celular na sua cara. Oi, tudo bem? Eu tô com meu amigo aqui e tal. A pessoa fica, meu Deus, onde eu tô? E ele vai pro interior sozinho, se não tiver assessor, não precisa, porque ele faz tudo. Então, você vê que a gente leva as pessoas a fazerem coisas que as redes pedem também, tem muita coisa nova toda hora, mas sem quebrar a integridade. Eu vou falar muito essa palavra aqui, e aí eu quero explicar o seguinte, toda vez que a gente falar de integridade, não é integridade no sentido de ser certo, ser errado, de fazer coisa errada. É no sentido de estar íntegro, conectado. O que é íntegro? Aquilo que não está partido, que está inteiro. A integridade. A comunicação política íntegra, ela não se desmente. Ela está... Tudo corresponde ao que é verdade. Tudo corresponde com a narrativa correta, com a foto correta, com a imagem correta. E aí ela não fica se desmentindo. Ela não fica se contradizendo, porque ela é íntegra. Uma coisa muito importante também, que não vai te faltar conteúdo, é você conhecer as opiniões do seu cliente. Ou você mesmo anotar suas opiniões, porque isso vai te perseguir. Eu não quero falar nesse assunto. Cara, você tem que ter opinião. Qual que é a sua opinião? Esses são os assuntos que eu não quero tocar. Beleza, mas e se te pressionarem? Qual a sua opinião? Faz uma lista dos assuntos que você não quer tocar. Ou que o seu político não quer tocar. Mas eu sou de direita, eu já passei por isso.
eu sou de direita, eu estou ali do lado do pessoal mais para extrema, mas eu não quero tocar em assunto de gênero, não quero tocar em assunto tal. Não é a minha bandeira, mas tem outras bandeiras de direita que eu quero explorar. Pronto. Você já está fazendo sua matriz de conteúdo. Pronto. Quais são as suas opiniões? O assessor tem que saber. Ah, mas é constrangedor. Mas a sua profissão é isso. Você é o chato do rolê. Você tem que... Não pega a pessoa numa veia ruim. Tem dia que o político tá o cão, tá mal-humorado, cansado, passou a noite sendo cobrado. Tudo bem. No outro dia, quando ele chegar com um pão de queijo, você deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha sobre o aborto? Que quando as pessoas perguntarem, eu preciso saber. Olha, a gente tem que lembrar que nem todo dia a gente está bem. Imagina quem trabalha com alta pressão, alta Deus tem dia que eu olho, eu já sei que é só bom dia e tchau. Mas quando você tem oportunidade, extraia isso. Para que você não seja pego de surpresa. Para que você esteja preparado. Eu tenho uma concepção minha como profissional, uma coisa minha, que eu sempre compartilho. A informação é um direito meu. É a minha única ferramenta. Eu preciso da informação. Esse é um direito que eu tenho para exercer minha profissão. Por quê? Quando acontece alguma coisa muito ruim, você vai ser responsabilizado. E as redes sociais não param. A informação é muito rápida, é muito veloz e muito agressiva. Então, eu preciso de informação para agir. Qual que é a sua opinião sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos? Qual a sua opinião sobre o que aconteceu com o prefeito, com esse escândalo que está aí? Qual a sua opinião sobre a SEI ou a CPI que está acontecendo? Saiba a opinião do seu cliente. E se você é o político, meu querido, você sabe a sua opinião sobre as coisas que estão acontecendo na sua cidade, no seu estado? Você sabe a sua opinião sobre a reforma tributária? Você sabe, Márcio, tem muito vereador e muito prefeito que não está preparado para esse debate da reforma tributária. Não está. Não está. Cara, e eu fico impressionada com isso. Então, saiba, tem vídeo passo a passo explicando, o cara desenhando assim, ó, reforma tributária em 1 minuto. Assiste. Vai lá, se está complicado o texto original, pega alguém que já mastigou, pega de várias fontes para você entender. Não, se quem postou é de direita, que quem postou é de esquerda, assiste tudo para você formar opinião. E os seus assessores têm direito de saber o que você pensa sobre as coisas. Quais são os temas sensíveis que a gente toca com parcimônia, que a gente não toca, que não... Vamos ver, isso aqui, eu tenho na minha cabeça tudo. Ó, esse assunto é um assunto que eu só respondo quando eu já passo para aprovação. E esses são os assuntos que eu estou pronta e respondo. E a comunicação pessoal, que é uma coisa que a gente já acabou de falar aqui. Você já antecipou e você falou. Eu sou de dançar, não sou de dançar, minha comunicação pessoal. Eu sou bom de vídeo, eu sou bom de texto, eu sou bom em quê? Eu sou briguento? Bacana. Tem também parlamentar que só presta brigando, beleza. Não, eu vou no argumento, melhor. Eu sou professor, beleza. A comunicação pessoal. Eu já assisti, já vi o profissional impor situações. Cara, não tem como. Não tem como você impor a sua comunicação, a sua técnica sobre um ser humano. Não tem como. Você tem que ir ajustando a sua técnica para a realidade dessa pessoa. Então, conhecendo o parlamentar, a gente falou sobre a história, a personalidade, as opiniões, temas sensíveis e a comunicação pessoal. Você já viu que a gente já deu um monte de conteúdo aqui, de onde tirar conteúdo? Né? Pegou isso daí, montou uma lista, um cronograma, você tem conteúdo para muito tempo. Cara, você vai ter um monte de conteúdo. Nunca mais você vai ficar chorando porque falta conteúdo. Calma. É por isso que você o não tema vai dessa postar. live é conteúdo de forma abundante. Ah, e um dia eu estava aqui de boa, vi um deputado que postou, isso já tem uns 2 anos, que postou ele num dia assim... O dia da bacia, e tinha ele adolescente dentro de uma bacia de inox, assim. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver uma coisa dessa com fulano de tal que tem uma matriz completamente sóbria? Não, era ele dentro de uma bacia, não tinha uma história, não tinha coisa. Viva a infância, não tinha gancho. Eu falei, gente, o que é a pessoa que sofre sem conteúdo? Eu bati o olho, eu sei que ele tem um assessor que sofreu muito para poder fazer um post e não tinha de onde tirar.
Ó, uma coisa importante que a Márcia está falando aí, é até na hora da construção desses conteúdos, entender que fazer um storytelling é muito importante. Contar para as pessoas de onde aquilo veio, como aconteceu, faz toda a diferença para uma publicação de um político. Eu não estou falando que o texto tem que ser um texto gigante, eu estou falando que o texto ele tem que contar uma história. Ele tem que Uhum. ter início, meio e fim. Como a Ana Márcia falou, a gente imagina, pega uma foto sua dentro da bacia e coloca e sem o contexto. Olha a oportunidade que você perde de contar que na sua infância você teve uma vida de dificuldade, mesmo assim seus pais te criaram com muito amor, E carinho, você e isso te deu, foi feliz. isso te ajudou, que no futuro você queria algo melhor, não só para você, mas como para outras pessoas, e por isso, tá vendo? Tem uma história por trás. Você consegue narrar um fato. Não é só ficar jogando parem de jogar conteúdo na internet como se estivesse jogando bolinha de papel na lixeira. É, Isso não funciona. As pessoas perdem grandes oportunidades e não criam uma rede social, nem vou dizer assim uma rede social profissional, mas uma rede social concisa, uma rede social criativa, uma rede social boa, que as pessoas entram e dá vontade de olhar a rede social, né, Márcia? é isso mesmo, você falou tudo. O que é uma rede social de profissional? É uma rede social, eu vou falar aqui uma frase que eu tenho comigo na hora de interpretar as coisas. O que é um conteúdo de alto nível? O que é um conteúdo de alto nível? Eu já mudei de opinião várias vezes sobre isso, vendo as coisas acontecerem. Até porque o conteúdo de alto nível, quando o Instagram foi criado, não é mais um conteúdo de alto nível. A gente tem que ter humildade para se adaptar. Perfeito. A gente tem que entender que às vezes a gente fica para trás um pouquinho para poder correr e se adaptar de novo. Isso é Perfeito. normal. Então, o que é um conteúdo de alto nível? Eu vou te falar. Para mim, hoje, o conteúdo de alto nível, que você vê que é um conteúdo profissional para um político, é o conteúdo que a pessoa olha e ela tem alguma identificação com aquilo. É esse sentimento, é esse pensamento que você provocou no eleitor, que para mim é altamente elaborado. Porque às vezes é uma sutileza. E às vezes a gente tem que usar muita força empregada nesse conteúdo, quando ele é polêmico, quando ele é muito forte. Você não pode perder aquela oportunidade. E às vezes são sutilezas. A sutileza da comida que é típica da infância da maioria das pessoas que estão te assistindo, que estão te vendo. Né? Se você for do Pará, vai ser um tipo de comida, vai ser o açaí. Se você for de Goiânia, a criança tem os dois primeiros dentinhos, já dão um piqui pela ruê, né? Ó, o Cristiano Galino tá aqui. Você lembra que eu falei de um cara que ganhou, que todo mundo ficou, gente, de onde que saiu esse cara que era fisioterapeuta do É ele aí, Covid? né? É o Cristiano Galino, deputado, um abraço. Aí, isso para mim é um conteúdo elaborado. Por que que as pessoas, Márcio, têm esse negócio do pastel da feira na campanha? As pessoas têm isso justamente por conta daquele conteúdo de comparação. Lá da política antiga, quando as coisas eram estáticas. Cara, eu não tenho nada contra o pastel de feira, mas é tão marcado que quando... Gente, esse ano eu pensei que não ia acontecer mais, aconteceu demais. Era muito pastel de feira. Meu filho, você está em campanha, Não, todo, você para e come o quê? todo, O que você come na sua terra é pamonha? Posta essa pamonha, que a pessoa de Goiás vai se identificar. Lá em Belém, o que o povo come de tarde? Peixe frito com açaí, posta. Você tá falando da... Aí todo mundo do Brasil come pastel de feira fim de tarde. A gente, você perde a identificação. Não é só pelo apelativo, não. Eu vou para outro lado. Você perde a identificação, conteúdo elaborado, é aquele que a pessoa da sua terra olha e ela vê alguma coisa dela ali. Ela quer ouvir, ela quer ficar. Eu já tive cliente que postava muito conteúdo de atração, aí eu entrei e falei, olha, vai reduzir muito as visualizações. A gente vai reduzir muito, porque a gente vai postar também conteúdo de retenção. Então, natural. Beleza. Mas o número de seguidores aumentou muito. Por quê? Menos pessoas vendo, mas quem via quis ficar, quis seguir. Para nós, o que vale é isso, é voto. A pessoa te ouviu, quer ficar, aquilo ali é altamente elaborado. O que você prefere como comunicador? Ter 1 milhão de visualizações num vídeo? Ou
você prefere ter 50 mil visualizações de um vídeo e ganhar 50 seguidores da sua cidade em um dia? Eu prefiro ter menos visualizações e mais seguidores. E você sabe que e voltando a falar aqui, né? De conteúdo e desses testes que a gente faz quando é produtor de conteúdo, principalmente no impulsionamento. Eu fiz uma campanha aqui para mim, eu gravei 4 vídeos, ou 3 ou 4 vídeos, e impulsionei cada um de uma maneira para entender qual que era o perfil das pessoas da minha rede social. Estou falando isso para vocês que estão assistindo a gente poder adaptar também esse tipo de coisa pro conteúdo político, porque muitas vezes a pessoa fica impulsionando coisas que não dão resultado, não faz um teste de qualidade. E aí, o vídeo que eu tive mais visualizações, teve 79 mil visualizações e me trouxe, sei lá, acho que 15 seguidores. O vídeo que teve 30 mil visualizações, trouxe 45 seguidores. E o vídeo que teve menos visualizações foi o que mais trouxe seguidores, que era um vídeo de dicas. Os 3 foram de dicas, cada um em um formato. Então, assim, entender o que publicar, como impulsionar, é muito importante para você atingir os objetivos que você traça dentro da comunicação política. Ah, meu objetivo é que o meu assessorado seja reconhecido através de tal bandeira. Então você esquece, você não quer ter milhões de seguidores, você quer reconhecimento. Ah, o meu objetivo é que o meu assessorado consiga aqui ter X leads para a gente fazer um topo de funil. Então, você tem que fazer uma campanha para coletar lead. Então, tem vários objetivos, tem milhões. Eu poderia ficar citando vários aqui na live, mas você que trabalha tem que entender o que você quer com o seu assessorado. É assim que eu trabalho. Como é que é para você, Márcia? Não, você está falando aí uma coisa muito sensível, né? Que são os testes. Poucos profissionais gostam de falar que fazem testes porque eles querem chegar prontos, né? Eles são filhos de Zeus. Mentira, a gente faz teste sim, gente. Tem card que não dá porra nenhuma e tem uma foto sem nada ruim que a gente printou do Facebook e essa foto bomba. A verdade é essa. Aqui, hoje, eu e o Márcio, nós estamos aqui rasgando a verdade para vocês. O que é ser assessor de comunicação? O que é fazer comunicação? É isso. Rede social, você tem que fazer teste. Rafael, um beijo. Você vai ser prefeito de novo, eu tenho certeza, lá em Séries. Você foi um prefeito foda e vai ser novamente. Tenho certeza disso. A gente tem que oferecer conteúdos de valores diferentes. Isso é uma coisa que eu captei para mim. Você tem que ter relevâncias diferentes e valores diferentes. Você pode estar cozinhando com seus filhos, tem alguma relevância para a sociedade? Vai mudar alguma coisa na vida de alguém? Nada. Mas tem alguma coisa ali pro teu público que você... Faguinho, eu não sei quem você é, mas eu já tô te curtindo. Live top, obrigada. Faguinha lá de Diamantina, né? Faguinha acompanha as lives aí. Tá. A professora Carol também acompanha todas as lives aí. Só gente boa. Só gente boa. E aí você pensa assim, mas eu tenho algo por trás. Eu tenho famílias, eu quero passar isso da minha vida, que eu sou super pai, sou uma super mãe, isso é verdade, e eu vou postar um reel sobre eu fazendo pizza com os meus filhos. Tem relevância? Não, não tem. Mas amanhã, quando você trouxer uma coisa mais importante, relevante, pesada, as pessoas, elas acompanham essas voltas da sua vida. Você não é só aquela pessoa que está batendo, porque isso fica tóxico, fica pesado te acompanhar. Então, tenha conteúdos de relevâncias diferentes. Coisas muito relevantes, pouco relevantes, mais ou menos relevantes, mas nem tanto. Traz uma explicação para a sua cidade sobre algo do governo federal que atinge a vida dela. Mas traz bem simples. Você sabe o que significa tal coisa? Explica pro pessoal. Aí o pessoal vai ficar, pô, esse prefeito é foda mesmo. Ele me explicou um negócio que eu vi no jornal e não tinha entendido. Tá muito distante da sua cidade? Parece que sim, mas se tá lá no topo, vai chegar lá na sua cidade. Como é que vocês vão viver essa realidade? E você acabou de falar uma coisa aí, Márcia, que é bom que também fica claro para quem está assistindo a gente. Quando vocês forem criar conteúdo, a Márcia começou a live aqui, ela falou sobre o funil de vendas, né? Como que eu transformo, que ela tinha essa vontade, como eu transformo isso para a política. Hoje em dia a gente já entendeu como que isso é transformado para a política.
Então, o que que é esse conteúdo que a Márcia está falando? Esse conteúdo do pai cozinhando com o filho, da família, esse conteúdo lá já é o fundo, né? É a última parte do funil. Por quê? Ali você está comunicando para quem já te segue, para quem te conhece, está fidelizando o cara que te segue porque sabe que você é da família, sabe que você é isso, aquilo. Já é um conteúdo específico principalmente para cativar o seu eleitor que te acompanha na rede social. Ah, o que que é o conteúdo lá de cima, do topo do funil? É o conteúdo de conhecimento. A pessoa está te conhecendo, ela está chegando na tua rede social, Está sendo ela está entendendo o que que você atraída. faz. Está sendo atraída, você está chamando ela para te acompanhar, para você começar a sensibilizar ela. Então, saiba também quais conteúdos colocar em cada parte do cronograma para você poder captar não só. Vamos lá, os eleitores, quando a gente fala, né, parece que é muito macro. É tipo, eleitor, bota tudo num lugar só. Não. Tem um eleitor que não te conhece, vai te conhecer. Tem um eleitor que pode votar em você, ele tem aquele sentimento assim, estou pensando se vou votar em você ou não, ele já te conhece. Tem um eleitor que já vota em você, que já é fidelizado, mas você não pode esquecer dele, porque se você esquecer dele, ele também pode esquecer de você. Então, só aí eu já falei 3 tipos, né? E aí é entender cada conteúdo para cada tipo de eleitor que você vai conquistar aí. Eu estou falando de eleitor porque já pensando aqui em 2024, já trabalhando pré-campanha, né? E a gente só pensa nisso, né? A gente não pensa em outra coisa. Tem uma forma também de você produzir conteúdo, que é você pegar esse político e desmembrar. Você pega político, desmembra aí. Nunca mais vai te faltar conteúdo. Nunca mais vai te faltar conteúdo. Você pega o político, você vê. Por exemplo, o Cristiano Galino, que a gente falou da fisioterapia. Outro cara é delegado. Ou se o cara é professor, a profissão vai entrar nesse desmembramento. Se não é muito relevante para a posição política, não precisa. Mas, olha, você vai pegar a pessoa. O que é a pessoa? Mãe, filho, pai, se jogava bola, se pulava elástico, se é do interior, se é da capital, como que estudou, o que gosta de comer, regionalidades, político. A pessoa. A pessoa já te deu um monte de conteúdo que eu acabei de dar aqui. Essa live podia ser paga. A gente vai falando, as pessoas vão depositando dinheiro na nossa conta. Ó, inclusive pingou aqui uma pergunta, mas uma pergunta boa. Ai, será que eu vou Que eu saber adorei. responder essa pergunta, meu Deus? Olha só essa pergunta que pingou aqui agora, que eu acho que faz muito sentido. E para desmistificar essa coisa de que não existe nada fora do planejamento. Existe sim. E existe muito. Existe Claro muito. que existe. Todo A dia. pergunta que eu te faço para você resolver o problema que o profissional tem que saber fazer não é se existe conteúdo fora do planejamento. Claro que existe. A política é hiperdinâmica, nada é mais dinâmico do que a política. É se faz sentido você explorar isso agora ou não e como. Só. Aí a pergunta da professora Carol é exatamente essa. Quando seguir a intuição e publicar algo fora do roteiro? Porque cada um que diga o que postamos dentro, acho que é dentro do roteiro, né? Marcelo, vai você primeiro, vai, pede bronca. Primeiro lugar, isso que eu estava te falando aqui. Você tem a pessoa, que a pessoa tem tudo que envolve o indivíduo. A história, o que ele faz, o que ele é, como ele chegou na política, como ele estudou. Pai, mãe, filho. Você tem o cidadão, e aqui é onde a maioria dos políticos se sentem inseguros de produzir conteúdo. O cidadão, ele está inserido. O cidadão, ele cria vacinas para poder justificar algumas coisas, eu vou dar um exemplo, mas ele está dentro da cidade do estado. Hoje é muito chato você ter um cara no palanque da rede social só apontando. Faltou energia, que absurdo. Vou mandar um ofício amanhã. Lá no teu bairro não faltou não também? Você não sentiu não também? Tá vendo como é diferente eu estar dentro do ciclo e representado que eu estar no palanque só apontando, apontando, apontando? Eu vivo. Se você é vereador ou prefeito, você vive a cidade, onde você estudou. Tá faltando energia? Como é que você está sendo impactado com isso? Cria vacinas para falar sobre esse assunto. Olha, lá na minha casa, na minha rua, faltou energia. Imagine lá na Baixada tal que o pessoal
vai perder comida, não tem dinheiro para comprar de novo, o pessoal pode perder eletrodoméstico. Você já criou a vacina para ninguém te dizer assim, ah, mas você tem dinheiro, está reclamando de falta de energia. Você percebeu a cidade. Gente, eu comia pastel aqui a vida inteira e agora fechou. Nossa, eu estou sentindo falta disso aqui. Nossa, essa rua aqui, ela é problemática há tantos anos. Já enviei ofício, ninguém vem resolver. Você vive e percebe a cidade. É o cidadão. O político não pode deixar de ser cidadão. Cara, e a primeira coisa que eles fazem é deixar de ser cidadão para subir no palanque e apontar. Não, você está inserido, você ainda está ali, cara. Você ainda paga imposto, você ainda observa as coisas, você vive dificuldades, você faz compra. O trânsito está ruim? Quem tem um Celta e quem tem um carrão, quem tem um carrão, que tem um Jeep, vai sentir o mesmo trânsito. Perfeito. No dia que chover e alagar a tua cidade, alguém morrer, como acontece aqui, porque enche muito rápido, aquela vida, ela é importante e é objeto de reclamação do pobre e do rico. De qualquer pessoa. Seja cidadão. E agora você é político. Aí sim, entra teus projetos, teu posicionamento. Se você anotar tudo isso que eu estou falando aqui, você vai saber se a novidade de hoje cabe dentro do teu projeto ou se ela não cabe. Aí vai chegar a recepcionista, a mãe do político, porque eu quero te falar uma coisa sobre essa profissão que é muito importante. Ninguém está fazendo a comunicação política. Na hora que você começar a fazer certo, todo mundo sabe fazer. O porteiro sabe fazer, a mãe do vereador sabe fazer, a mulher do prefeito sabe fazer, a recepcionista sabe fazer, o primo sabe fazer. Nossa, mas não postou tal coisa hoje, que absurdo. Aí lá vai o político ligar para o tal do assessor de comunicação. Então, se você tiver tudo isso claro, sistematizado, cara, até um assunto que vem de fora, que acabou de acontecer, você olha no teu esquema, você sabe dizer onde encaixar. E se ele deve ser encaixado. Se ele não deve, não tenha medo de dizer, eu acredito que está muito fora. Esse não é assunto para nós. Não fica bacana, sabe? Mas aí você já chega com um argumento. Achei ótimo, Márcia. Eu vou contribuir falando o seguinte, professora Carol. O planejamento de comunicação ele é muito importante, principalmente para te dar um norte e para contribuir com o seu mandato, para você saber o que publicar, como publicar e quando comunicar. Só que essas coisas, essas peculiaridades acontecem e muito. O dia a dia de gabinete são dinâmicos. Os assuntos brotam todas as horas. O ecossistema de informação é muito rápido. Então, você tem que estar preparado. Aí o que eu falo da importância de conhecer o DNA de quem você trabalha. Você tem que estar preparado. No seu caso, você a preferência de você é pré-candidato. Já falou comigo algumas vezes, você que é a política. Então, você tem que estar preparada para saber se aquele assunto cabe dentro do seu DNA, dentro do seu prospecto, e qual é a melhor maneira de comunicar ele de uma forma que você não perca lá, às vezes, o time, ou que você também não parece que está atropelando. Esse assunto tem que ser estudado, como a Márcia falou, pela equipe, entendido, como que a gente vai se posicionar, através de um vídeo, através de um texto, através de uma imagem. Mas acontece sim, e é muito mais comum do que as pessoas pensam. O dia a dia é dinâmico, e você às vezes tem que se posicionar sobre assuntos que acontecem no dia a dia, com toda certeza. Aí você tem que ter junto com você um profissional... Não pode falar isso. Tem que ter junto com você um profissional de comunicação política bem antenado, porque ele que vai te trazer como que você vai abordar aquilo, como que você vai trabalhar aquela informação e qual é a melhor maneira de fazer isso. Professor, um abraço para você, tá? Eu sei que você já está quase cliente do Márcio, mas eu quero te mandar um abraço. Ó, eu vou bem abrir Eu geralmente falo que as perguntas eu gosto que mandem lá no box, porque aí todo mundo vê. Mas o vereador... Põe todo canto aqui que nós vamos ler desordenadamente essas perguntas agora. Onde tiver a pergunta, nós vamos ler. O Wander aqui mandou uma pergunta que eu também acho muito importante responder, porque é uma dúvida geral, que é: qual o momento certo para se declarar pré-candidato nas eleições de 2024? O momento de se declarar pré-candidato é no último momento possível. Porque hoje você se declara pré-candidato, você vai começar a apanhar como um pré-candidato, ainda está relativamente longe. Falta pouco tempo para construir o que você precisa construir, aí está perto.
Mas para você pegar os desgastes de uma candidatura, tá cedo. Então, tudo que você falar a partir do dia que você disser que é candidato, vai soar como eleitoreiro. Além disso, as pessoas vão te pedir tudo. Nunca mais você vai ter que... Tudo as pessoas vão te pedir. Tudo. E se você não conseguir dar, vão dizer assim, quer ser candidato, mas não quer me ajudar. Exato. Não quer ajudar a minha ONG. Não quer pagar a minha festa junina. Eu tenho um mentorado que ele falou assim, Márcia do céu, eu já tinha falado que sou pré-candidata aqui na minha comunidade. E eu me lasquei todo, que nessa festa junina eu tive que pagar 5 festas juninas de escola, associação. Por quê? Porque o cara já... Gente, o melhor candidato, sabe qual é o pré-candidato? Aquele que as pessoas falam assim, o Márcio vai candidato. Esse é o foda. A gente trabalha para isso. Para as pessoas dizerem assim, o Márcio, você vai candidato, né? O Márcio vai fazer assim, não sei. Por que você está falando isso? Vai sim. Você, não, por que você está falando isso? Não sei. Talvez sim, talvez não. Não, Márcio, você vai candidato sim. Márcia, tá de um jeito. Rapaz, você tem que ir. Cara, quando as pessoas dizem que você tem que ir, é porque o nosso trabalho está dando muito certo. Você está comunicando muito bem. Agora, quando você diz que vai, você pega algumas coisas que são desgastes. Porque uma coisa que eu falo sobre a política, Márcio, é que política é gerenciar desgastes. Se você falou aí sobre alguns assuntos, assuntos momentâneos, vale a pena postar, falar nisso ou não? Gerencie os desgastes. O que eu ganho é maior do que eu vou perder? Porque crítica tem sempre. Política é gerenciar desgaste. Você vai ver quando você ganhar, meu filho. Você não faz nada sem um desgastezinho, nada. Então, o que eu ganho? Tudo que eu faço, eu penso nisso. Vai ter desgaste, vai. Mas com o meu público eu ganho, eu amplio. Sim, eu vou ter lucros. Eu vou ter ganhos. Então, pronto. Agora, se você vai falar num assunto que você desconfia que o desgaste vai ser maior, então você já fez o teste. Não é para você agora, deixa outras pessoas falarem. Nem todos os assuntos são para todas as pessoas. Perfeito. Eu vou só complementar, eu vou dar até um spoiler, que eu gravei uma sequência de vídeos essa semana que vão sair na semana que vem. Mas você tá trabalhador demais nessa rede social, viu, Márcio? Meu Deus do céu, como tá gravando coisa, live, vídeo, curso, gente. Tô animado, vambora. Vambora, 2024 é um ano vitorioso para nós profissionais e para os candidatos que a gente vai trabalhar. Você tá pauleira mesmo. E um dos vídeos é 4 motivos para não anunciar pré-candidatura antes do tempo. E basicamente engloba tudo que a gente assiste esse vídeo do Márcio, pelo amor de Deus. E basicamente ele engloba tudo que a Márcia falou, não vou contar tudo, só vou dar um spoiler para o pessoal ir lá assistir depois. Mas essa é tipo assim, eu gosto muito de esporte de contato. Eu luto, né? Eu luto jiu-jitsu e eu gosto muito de MMA. Quando você fala que assim, você tem uma rivalidade com alguém, né? No mundo do jiu-jitsu lá, do MMA. Aí você começa a anunciar, vou brigar com esse cara, vou lutar com ele, vou lutar com ele, quero uma luta com ele, marca a data. Sabe o que acontece? O adversário, ele acende, opa, então você quer lutar comigo, né? Então tá bom. O que ele começa a fazer no dia seguinte? Se preparar. Começa a se preparar, se preparar, se preparar. E aí, em vez de você deixar um processo que poderia ser menos tempo de preparação para o adversário, você alerta ele, né? E ele começa a se preparar antes. É basicamente isso também em relação a anunciar uma pré-candidatura antecipada. Você traz para você muito mais coisas negativas do que coisas positivas. Márcio, eu nunca devo anunciar que sou pré-candidato? Deve. Existem situações. Do meu ponto de vista como profissional, existem situações. Tangem muito mais o executivo, tá? E reeleição do que candidaturas de vereador. Quando eu falo de executivo e reeleição, são prefeitos que já estão no cargo. É previsível, né? É previsível que vá. Mas aí, eu sempre falo assim, tem muito prefeito que às vezes me pergunta assim, então eu já tenho que falar que sou pré-candidato? Eu falei, não estou falando que você tem que falar que é pré-candidato. Mas você não vai negar que é pré-candidato. É diferente. É o que a Márcia acabou de falar. Quando a gente está trabalhando com alguém que vai ser pré-candidato e é a primeira vez, é arrancada, aí o pessoal, tu é pré-candidato? Eu, cara, mas por que você está me perguntando isso? Não, estou trabalhando. Não, porque as pessoas estão falando. Tá bom, legal. Que bom que estão falando, mas estou trabalhando.
Agora, quando você está no mandato, você tem uma oposição na cidade, por exemplo, você já sabe que vai ter uma disputa acirrada, já sabe que tem uma pesquisa que mostra ali que o outro que está na tua cola está te alcançando, aí é uma outra coisa. É para falar que é pré-candidato? Volto a dizer, não. Mas aí você começa a não negar que é pré-candidato. Essa é a diferença que eu falo sobre pré-candidatura do executivo, de pessoas que já estão em mandato. Por exemplo, tem muito deputado estadual que está se anunciando pré-candidato de grandes prefeituras, com mais de 200, 300 mil habitantes. É um movimento político de entrar e ganhar espaço. É uma estratégia. Eu sempre trago esse exemplo porque as pessoas às vezes me tiram os prints e me mandam, né? Falam, pô, você está falando que não é para falar que é pré-candidato, mas olha o cara aqui falando que é pré-candidato. Entendo que é é uma outra estratégia, um outro objetivo. Aqueles deputados estaduais, eles provavelmente vão entrar para essas campanhas para ocupar espaço, porque o partido precisa de ganhar espaço, o nome dele precisa de ficar aquecido para a próxima campanha, mas ele já tem um mandato, ele já tem um trabalho, ele já tem aí uma trajetória, né? Ele não está entrando agora para a pré-candidatura dele. Então, esses deputados que ficam anunciando que são pré-candidatos de prefeituras grandes, o objetivo deles é diferente também. E para você que é pré-candidato, a primeira vez que vai entrar, está construindo narrativa, história, tem que estar fortalecido, anunciar pré-candidatura é um grande problema. Você deu um exemplo que eu gostei muito. Dani, você chegou super atrasada. Você nem tem vergonha de chegar na nossa live e chorar. A gente falou de você um monte de coisa boa aqui no começo, você nem estava para ouvir. Márcia, tem um negócio, você falou, e eu lembrei aqui, você falou da luta, né? Eu adoraria dizer que eu também curto esportes e luto, mas seria uma mentira infinita. Como tem muita gente aqui dessa live que é meu amigo. Então, mas eu tenho um tipo de vídeo, você falou do cara que luta, que provoca o adversário e provoca nele essa energia extra para competir. Tem um tipo de vídeo que eu adoro, apesar de nunca ter praticado esporte na minha vida e ser péssima em todos os que eu tentei, até na escola. Mas é porque eu não tenho tamanho para nada, eu acho que é por isso que eu sou esperta. Para tentar vencer no argumento. Porque, meu Deus do céu. E eu sou muito pequenininha. Mas tem um tipo de vídeo que eu amo. É aquele cara, eu acho que a política entra aí. Você falou do lutador que provoca o outro e acaba fortalecendo esse desejo de competir, além do que já existia. Tem um tipo de vídeo que eu amo, que é aquele lutador que chega na hora de pesar, e que provoca o outro. Aí começa aquela música que vai te dando aquela coisa heróica. Aí você começa, sem saber por quê, aí o cara vai e fala uma coisa lá no ouvido do outro, que eu suponho que é da mãe dele, porque o outro já fica com o olho assim, cheio de lágrimas, se segurando em silêncio. Sabia que você começa sem conhecer nenhum dos dois, que é o meu caso? Eu começo a torcer pelo cara que tá na dele. O cara que chega contando muito peitudo, empurrou o outro, a gente começa a torcer. O que o vídeo faz? Você sabe que você já assistiu milhões de vídeos desses. Vai mostrar depois a luta. E o cara que estava ali pesando, competindo, mas com certa dignidade, no silêncio, foi provocado, vence. Você nem sabe por que você estava torcendo por esse cara que você nem conhece. Mas você começa a torcer. Por quê? Porque aquele que chegou empurrando, muito se achando, muito antes da hora, você começa a ficar afastado dessa pessoa. A política é a mesma coisa. É igual quando as pessoas toda hora me mandam pesquisa quantitativa. Eu falo, gente, o prefeito daí não tá nem nessa lista agora. Quem vai para valer tá nem falando que vai. Agora quem vai... Não, mas apareceu o nome do fulano, que surpresa. Não, calma, lá no ano que vem ninguém vai nem lembrar dessa primeira pesquisa, ela não dá nada para ninguém. Pesquisa que dá alguma coisa para alguém, vou dar quase. Quanti não é nada. Então, às vezes, o cara que vai ganhar nem na lista saiu, nem citado foi, não significa nada. E o cara que estava em primeiro lugar, dificilmente é o cara que vai ganhar lá no final. Então, por causa disso, sabe? Esse negócio de forçar muito preferência pode causar nas pessoas um pouco de aversão. Isso me preocupa bastante. E eu acho que nesse caso da luta, eu até arrasei aqui agora para quem não luta, né, Marcos? Você viu? Ah, ótimo eu saí o meu melhor
falo aqui, inimiga do esporte, mas eu extraí o meu melhor. E as pesquisas, né? As pesquisas comportamentais mostram que o brasileiro, estou falando brasileiro porque, de uma forma geral, essas são as pesquisas que eu já tive acesso. As pesquisas comportamentais mostram que o brasileiro ele tem essa coisa de ter mais identidade com o coitadinho, né? Com aquele cara que está na dele, que está sendo injustiçado. A síndrome de você querer ajudar alguém é muito grande. Então O você vê aquele brasileiro é muito cara assim. A Juliette está aí para provar. então, aí você tá lá vendo um cara que tá empurrando o outro, que tá fazendo todo aquele escarcéu, né? Aquele a gente chama de marketing de venda de luta. E aí você automaticamente poxa, olha lá o outro cara tá sendo empurrado, tadinho, vou torcer por ele. Você abraça a causa dele. E as pessoas esquecem que depois os dois vão entrar no ringue e vão se tampar na porrada, tá? E aí, às vezes você nem gosta de luta, você tá lá, pô, bate nele, devolve. Que é Você isso? nem sabe por que tá torcendo. Nossa, tô torcendo por esse cara que ficou calado e foi empurrado. Você nem sabe por que você tá torcendo, cara. É pela arrogância do outro, né? Nem porque esse cara que te deu algo melhor. Então, às vezes, a gente joga o nosso leitor pro inimigo com esse comportamento de agora começar, sabe? A contar muita vantagem. Não é muito bacana, não. Ô, Marcelo, 9h22 agora que eu vi. A gente falou quase 1h30 aqui, batendo papo, conversando, trazendo muito conteúdo e informação para a galera. A gente falou sobre pré-campanha. Sensacional. Para a gente encerrar nossa live, por favor, faça suas considerações finais sobre criação de Meu Deus, faça as considerações finais. Foi tão formal né? agora. Agora, foi igual. Debate. Você também já trabalhou com cerimonial? Não, porque eu nunca quis, porque eu acho muito chato. Eu ficava assim, vai que eu esqueço um negocinho, aí não, Deus me defenda. Eu nunca trabalhei com cerimonial, mas já trabalhei perto de cerimonialistas lá em São Paulo principalmente, então eu sempre ficava acompanhando o que elas faziam, né? E aí no final era sempre aquela coisa, por favor, considerações finais para a gente encerrar nosso evento. Fazendo minhas considerações finais para encerrar o nosso evento, eu vou reforçar para vocês lembrarem. Como nunca mais na sua vida a professora quer que... A inimiga do fim aqui, ela quer ficar para sempre aqui na gente conversando. Professora, um beijo, viu? Melhor coisa, a gente está falando de política, você vê que é assunto chato para um caramba e o pessoal está aqui e pedindo para não acabar. Que legal, isso é uma honra para nós. Ô, Márcio, é um termômetro para nós. Até deixa eu fazer deixa eu fazer aqui um momento sensível. Eu estou muito feliz porque essa semana as lives que foram acontecendo não tiveram menos de 20, 30 pessoas assistindo, todas elas. E realmente, a gente está falando de política uma semana inteira. E tem gente nicho, que, por exemplo, né? É um nicho. Normalmente poucas pessoas se interessam. O Daniel que está aqui, a professora, tem mais umas outras pessoas aqui que entraram em todas as lives até hoje, ficaram do início até o fim. Então, é muito bacana saber que o que a gente está trazendo de conteúdo está ajudando vocês de alguma forma. Eu, principalmente, fico muito feliz porque quando eu retornei agora a fazer live, eu fiz muita live na época da pandemia. Eu lembro que eu Todo encabecei mundo uma fez, sequência de né? live. E a gente assistiu a todas. Quero o que tinha para fazer. E aí, quando eu voltei agora a mexer no meu Instagram, eu falei, eu quero fazer live, porque eu gosto de fazer live. Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar experiências, trocar ideias, e gosto de levar conhecimento para quem está assistindo. E aí algumas pessoas falaram para mim, cara, live tá batido, tá? Sai fora dessa, o pessoal não assiste mais. Aí eu falei, não tem problema. Eu vou abrir a live lá, se tiver 3 pessoas me assistindo, eu tô feliz. Se tiver 2, se tiver uma, aí eu vou fazer uma mentoria de graça para a pessoa. Mas todas as lives deram audiência. Então, assim, muito obrigado obrigado a todo mundo que tem acompanhado. E os convidados, né? Vocês são incríveis também. Obrigado demais. E você arrasou essa semana, viu? Realmente foram todas interessantes. Eu gostei muito de assistir. Entrei sempre, eu já botava até assim, cheguei, que é para ver que eu cheguei mesmo, que eu já estava lá assistindo. E realmente, em todas eu aprendi algo. Em todas eu aprendi alguma coisa. E a sua forma de apresentar, de conduzir é muito legal. Então, vamos reformular para que você não esqueça. Oi, Lucas Perdigão, ele é aqui de Goiânia. Ele é da Secretaria de
Educação do Estado, é o braço direito da secretária, e ela é braba. Olha, ele é um rapaz novinho e é foda. Eu lembro de todo mundo, Márcio, eu vou olhando e lembro. É A professora mesmo, está falando olha. que a gente é gêmeos, é Márcio e Márcia. Então, vamos lá. Conheça o político, foi o que a gente falou aqui. Você lembra da opinião, da história, da personalidade. Alinhe a integridade. Você lembra que nós falamos do político, do cidadão e da pessoa. Se a tua profissão tem tudo a ver com a tua eleição, coloca a tua profissão também. Fica relembrando as pessoas porque você chegou ali. Sabe uma coisa que eu adoro? Eu estava até falando com a minha colega de trabalho, que é estagiária, minha estagiária. Eu estava falando para ela, escreve o porquê das coisas. Apresentei um projeto de lei, isso, é foda. Por quê? Porque eu me sensibilizei com tal assunto, com tal situação, eu não quero mais que aconteça, me doeu tal história. Fala o porquê das coisas. E aí a gente falou sobre construir as estruturas por trás do post. O que são as estruturas? Cara, se você fizer isso, você é o foda da política da sua cidade, do seu estado. Tem um projeto, o teu projeto, ele é um macro. Lá está onde você quer chegar, quem é o teu público, os teus objetivos, quem já está te seguindo, o que você precisa melhorar, o que você já tem que você precisa fortalecer, quais histórias que mais estão bombando, qual o teu inspiracional, quais são os 3 assuntos que você mais fala, qual é a tua bandeira principal, quais são temas que estão afastados da tua bandeira, mas que você vai cultivar de forma diferente, pode ser pelo WhatsApp, porque você nunca vai poder falar com um político, isso aí não é um tema para você, não está na tua bandeira. Ele não vai dispensar voto. Se ele for da causa animal, mas a galera do OAB vota nele, ele vai pegar a galera do OAB e ele não vai querer dispensar por sua causa, meu filho. Se você é comunicador, esquece isso. Arruma uma forma de entrar em contato com esse pessoal, de fortalecer, mas não em grande quantidade, porque a tua bandeira é uma só. É a principal, ou 2 principais no máximo. Então, construa a estrutura. O que é a estrutura? Esse mapa que eu estou te falando de um projeto. Se você é assessor de comunicação e ganha R$2.000, depois que você fizer isso, você vai ganhar pelo menos R$17.000. Não é possível. Tá, 17 não, mas 9 vai, com certeza. Olha aí. Construa as estruturas por trás do post. O planejamento macro é a tua fonte de desdobramento de todos os conteúdos. E lá, ele joga para o futuro, onde você quer chegar. Então, você está alinhado com o teu planejamento. Tenha uma matriz de conteúdo. Você tem dificuldade de fazer uma matriz de conteúdo? Faz 4 pernas de matriz. Eu estou da saúde. A saúde vai ser uma perna. Pense em todos os motivos e assuntos que você pode desenvolver. Um assunto da perna de uma matriz, só da saúde, vai dar vários posts. Você está entendendo que a gente está falando de um sistema de conteúdo infinito aqui? Infinito. Infinito. Aí você tem uma forte atuação numa ONG. Cara, você já tem 2 pernas, a saúde e uma ONG. Tudo que você pode contar, fazer proposituras, ideias, histórias sobre aquela ONG, puxa. Você entendeu que cada perninha dessa da ONG, eu estou criando coisas aqui, gente, da matriz, dando exemplos. Você entendeu que cada perninha daquela vai dar um monte de post? Eu tenho uma outra, a minha profissão me levou a ser político. Uma outra estrutura da tua matriz. Nós estamos fazendo uma básica de 4. Eu fiz uma campanha como redatora sênior para Senado, vencedora em Goiás. A matriz de conteúdo tinha 4 pernas. Senado. Campanha vencedora. 4 pernas. Cara, pega a tua profissão. Você é médico, foi isso que te levou onde você está? Você é professor, foi isso que te levou onde você está? Você é fisioterapeuta? Faz uma perna, porque isso é relevante. Conta de novo a história, como você... Cara, eu vou ser político porque eu encontrei essa realidade. Você entendeu que cada perninha dentro da fisioterapia te dá um monte de post? Márcia, eu tenho uma forte atuação dentro da igreja. A igreja me deu muito voto. Como eu posso explorar isso? Isso vai virar uma perninha ali da tua matriz. Você entendeu que você tem uma matriz com 4 temas macro? A tua matriz está dentro do teu planejamento. Nada ali pode contradizer. Vai estar tudo alinhado. Mas você desmembrou.
Agora eu te pergunto, Márcio, como é que uma pessoa vai conseguir ter dificuldade de fazer um planejamento semanal, que já é a prática de tudo isso que a gente está falando? Projeto vem, matriz de conteúdo e o planejamento semanal. O planejamento passa a ser intuitivo. Assim, Márcia, aqui está um inferno, eu não consegui fazer o planejamento semanal. Cara, o planejamento está na tua mente já, não vai te faltar conteúdo. Você tem projeto e tem matriz. Você vai te sobrar conteúdo, você vai escolher. e Essa eu, live era para a gente receber 10 mil reais cada pessoa, cada um, eu e o Márcio, pelo tanto de conteúdo que a gente deu aqui. não, e eu ainda vou falar uma coisa, tá? Eu vou agora trazer aqui uma coisa que eu faço e que algumas pessoas falam, ah, não vou fazer Só isso vou porque anotar para eu fazer também, que na próxima o live meu dia. passo já vale mais. O pessoal fala assim, eu não vou fazer isso porque é um dia, é final de semana e eu não trabalho final de semana. Quando você organiza, faz esse planejamento semanal, geralmente eu faço planejamento mensal, né? Eu deixo o mensal rascunhado. Por quê? Porque o planejamento rascunhado, ele pode sofrer mudanças, tá? Entendo que planejamento pode sofrer mudanças. Ele E aí, vai sofrer. e toda semana, Política é domingo, terrível. e toda semana, domingo, eu tiro um horário do domingo, ou eu geralmente faço, prefiro fazer de manhã. Domingo eu vou e vejo o que eu vou ter naquela semana. E começo a rascunhar o planejamento semanal um pouco mais robusto. O que vai ter na rede social, o que vai ter de imprensa, o que vai ter para tudo para os assessorados. E aí eu disparo todos eles na segunda-feira cedinho. Mas, você vai trabalhar no domingo? Cara, o que isso me dá de Você está retorno? vendo que a gente está encerrando esse negócio, o povo está entrando, Márcio? Meu Deus, que coisa, né? Tanto que a gente está famoso na comunicação política. Maravilhoso. O que isso dá de retorno na semana para você poder pensar com mais calma, trabalhar com mais clareza, organizar outras coisas da próxima semana, organizar outras coisas que tangem a outros assuntos, eleição, política, é muito grande. O ganho disso é muito grande. Então, não precisa ser necessariamente no domingo, mas tirem um dia da semana. E esse dia tem que ser contabilizado para a próxima semana. Então, meu dia vai ser quinta-feira. Toda quinta-feira eu vou planejar a próxima semana. Então, você sabe que toda quinta-feira você tem que planejar a semana seguinte. E faça isso. E faça isso dessa maneira que a Márcia explicou. Pega essa matriz de conteúdo e começa a pensar, eu preciso de explorar o tema X, que é o tema principal do meu assessorado. Então, o que eu vou fazer de conteúdo? O que eu quero ganhar com o conteúdo que eu vou fazer? Eu preciso de aquecer as pessoas de novo, a lembrarem que ele é o cara dessa pauta. Então, tá bom. Colocou objetivo. Como eu vou fazer isso? Vou usar um post dessa vez de vídeo. Eu quero ganhar também retenção de visibilidade no Reels. Beleza, coloca lá então, vai ser o Reels. E aí, daí você parte da produção. Como que eu vou produzir isso? Vai ser ele em primeira pessoa? Não. Eu vou produzir, eu não vou ter tempo de gravar com ele essa semana. Então eu preciso de imagens para poder compor um vídeo onde ele não vai aparecer e uma narração. Aí você, olha só, eu estou dando aqui um passo a passo de construção. Não, e o legal é que esse tipo de conteúdo que você está falando aí é o conteúdo de construção e reforço de imagem. E, mas fulano morreu, tem que fazer um luto, ou não quero postar nada positivo hoje. Acontece isso também. Mas você vê que se postar amanhã não tem problema. Amanhã já é um dia que você tem mais conteúdo. Você está falando de uma organização semanal que a pessoa não vai ficar sem conteúdo. A Delsa não entendeu. Fala de novo para ela, porque ninguém pode sair daqui sem entender. Não, de jeito nenhum. Até o que você não entendeu, fala para mim que eu explico de novo. Mas vamos lá. O que Delsa, fala de novo, que o Márcio vai falar tudo de novo para você de graça, só hoje. Que se você perguntar no privado, você vai ter que pagar. É isso aí. O que eu estou explicando, Delsa? Que além do planejamento mensal, que é tudo que eu vou fazer no mês de atividade de comunicação, eu tenho um planejamento semanal que eu entrego para os assessorados. E o meu dia é domingo, de planejar isso. Eu faço isso todos os domingos. E como que eu faço? Eu defino o que eu vou falar durante a semana e aí eu faço um estudo do que eu quero, o que eu quero trazer. Vamos lá. Os meus assessorados, às vezes não, né? Os meus assessorados têm assuntos que eles gostam de trabalhar com maior relevância. Então, por exemplo, ônibus, né? Fiscalização de ônibus. Então, dentro daquela semana, eu vou trazer algum conteúdo de fiscalização de ônibus.
Ah, como assim, Márcio? O que você vai fazer? Então, aí eu vou começar a traçar meus objetivos. Eu quero lembrar ao público que ele fiscaliza ônibus, que ele está cobrando coisas dos órgãos responsáveis para melhorar a qualidade dos ônibus. Beleza, definir. Agora, como que eu vou fazer isso? Qual vai ser o tipo de conteúdo que eu vou entregar? Vídeo, estático, Carrossel. card, carrossel? É o carrossel também para reforçar a É, imagem ou pautas isso, mais profundas, né? isso aí. Ah, vou definir que vai ser carrossel. Ok, então tem que produzir um carrossel sobre fiscalização de ônibus para sexta-feira. Beleza. Como que vai ser a montagem disso? Aí eu começo a fazer a parte do copy e passo para o designer. Então, na segunda-feira, ele já tem tudo que tem que fazer ao longo da semana. Então, isso me dá um alívio de trabalho para poder pensar outras coisas e trabalhar com mais calma, com mais estratégia. E isso também impede, que eu acho muito importante, impede que você passe uma semana postando coisas interessantes do dia, mas que não reforçam o político como político. Porque Ah, vai é. aparecer uma coisa hoje, vai aparecer algo em alta, mas a tua estrutura de reforço, a tua base, ela tá ali. Então, eu postei Vamos falar de quem na segurança pública. Teve um assassinato, todo mundo postou, eu vou postar. Beleza. Mas você, como comunicador, sabe que tem que sair algo que construa e reforce bandeiras e a imagem e a autoridade. Então, você não fica só no conteúdo de atração, porque você já tem algo mais robusto ali. Tem clientes, mas que eu faço diagnóstico, eu falo assim, essa pessoa só tem conteúdo de atração. Aí acontece diferente quando o cara tem uma personalidade diferente, que ele tem uma personalidade de gestor, que ele não é tão simpático, é aquele cara seco da administração. Você olha o conteúdo dele, só tem retenção. Ele só posta aquela coisa robusta, objetiva, de trabalho, diagnóstico. Eu fui contratado para isso, estou entregando. Ele nem fecha o funil convertendo e ele também não atrai. Então, se você tem esses conteúdos que o Márcio está falando, você pode postar atração, você pode fazer uma interação mais aprofundada, já convertendo para o WhatsApp, que já é fundo de funil, mas você sabe que o conteúdo de construção está ali para a semana. Esse é o mais importante. É um carrossel, é um vídeo mais aprofundado, mais específico, para quem já está com você há um tempão. Senão você fica muito no raso, ou você fica só naquele conteúdo, como se todo mundo já estivesse com você há muito tempo, que é o que retém. Isso, na verdade, está chegando gente nova todo dia. Gente que não sabe em quem votar todo dia. Uma semana antes de votar, tem muita gente que não sabe em quem votar. Então, a gente tem que ficar sempre transitando no funil, sempre. A gente Sempre eu falou estou sobre postando isso ontem atração, aqui. ou meu conteúdo está muito denso. Eu estou retendo, mostrando quem eu sou mesmo como parlamentar, ou o que eu quero fazer. Eu estou fechando isso, atraindo as pessoas para o WhatsApp, a opinião das pessoas, para elas votarem, eu quero ouvir a opinião delas. Cara, se você estiver fazendo esses três, com a estrutura que nós demos aqui, pelo amor de Deus, é conteúdo demais. Muito conteúdo. Ó, eu já acho que tá valendo 15 mil agora, hein? Já aumentou o preço. Ô, Márcia, bate-papo maravilhoso. Muito obrigado. Achei 9h40. também. Eu tenho que dar mamar para um garotinho que tá deitado lá no quarto já, porque eu também sou papai, né? Gente, mas que coisa boa! Que maravilha! Papai de um menino de Nossa, a 3 minha já anos. tem 13 anos. Ela fala para todo mundo da escola. Você sabia que os colegas dela tudo me seguem nas redes sociais? Ela fala para todo mundo. Nossa, minha mãe conhece um monte de gente importante, delegado, político. E ela tenta explicar o que eu faço, mas assim, às vezes as tias da gente não entendem. Imagine o pessoal da escola, né? A minha tá com 13 anos já. Legal. O meu tem 10 aninhos a menos Ai, aí. que coisa boa! Fase maravilhosa. Garotão. Então, Márcia, muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigado a Eu que todo mundo que agradeço. participou da live até agora. Sigam a Márcia, me sigam. Amanhã tem a última live da maratona, que é com o Fernando Vieira. A gente vai falar sobre Media Training, tá? Então, acompanhe o último dia. E as lives não vão acabar. Agora eu vou criar um novo cronograma. Toda terça e quinta eu faço live. Então, acompanhe aqui que sempre tem coisa bacana. Márcia, muito obrigado, tá, pela sua Muito participação. obrigada
você também, eu amei, que honra, viu? Fiquei muito honrada com o seu convite, eu te acompanho há um tempão já, eu sei que às vezes você parava de postar, às vezes postava mais, agora você está insuportável, tá assim detonando. Então, muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz, ainda mais quando eu vi o meu nome com tantos profissionais de excelência que você fez live essa semana, pessoas que eu admiro, que eu sigo, que eu aprendo com eles também. Então, muito obrigada, seu convite muito me honrou, viu? Ok, por nada. Se você é uma profissional muito bem quista no meio, todo mundo gosta muito de você. E todo mundo que já trabalhou com você também, muita gente pode ver que comenta aqui, foi lá no meu post falar. Então, você é uma profissional de alta qualidade. Muito obrigado por ter aceitado, tá? E eu espero amanhã. Entra amanhã na live também. Eu quero ver você lá. Cheguei, tá? É, que eu já chego assim, toda escandalosa. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigada.